Bom, pessoal, hoje é um dia mais que especial pra gente, né? Nós, além de estarmos aqui entre amigos e nos recebendo aqui na Ouro Fino Kleber, né? Vamos falar um pouco de toda essa estrutura apaixonante de gestão e liderança que vocês têm trazido para nós. Então, nosso time está aqui muito feliz, Kleber, de você nos receber aqui e mais uma vez gravar um podcast com pessoas incríveis, com assuntos incríveis, com histórias incríveis, porque na realidade nós contamos fatos, histórias. Isso é o que modifica, isso é o que transforma o nosso podcast em algo extremamente útil para quem nos ouve, nos vê aí pela todas as plataformas, Instagram, YouTube, Spotify. Então, nosso trabalho é levar conhecimento de uma forma mais organizada possível. Então, para mim, estar aqui com você na sua casa, recebendo os nossos amigos, é um grande prazer. Queria fazer uma abertura aqui. Mais um. Obrigado. Vamos lá, show de bola. Ô Sérgio, você esqueceu de falar. Não, eu deixei para você falar, que hoje é um lançamento, né? Vocês estão vendo tanto que o Grupo C está evoluindo, né, crescendo. Hoje nós estamos aqui estreando o nosso novo uniforme, né, nossa cor, né, Valência? Isso. Valia que escolheu a cor. Isso aí. Tá? Estamos aqui com a nossa canequinha agora, estamos com o nosso molesquinho, ó. Hoje você vai sair, o Kleber hoje vai sair do nosso episódio aqui levando o Sercast para casa, né? Vai sair equipado. Estamos ficando cada vez mais chique. Hoje não é nós que vamos levar um grande presente do Ouro Fino, nós vamos deixar o nosso para eles também. O Sérgio nos batizou, sabe, Kleber? Os dinossauros do agro. Que aqui nesse trio. Dinossauro geralmente é um ser grande, importante. Velho. Que aqui nesse trio tem 100 anos de vivência no agro, somado os nossos anos de vivência, né, de dois veterinários, um zootecnista, eles não deram conta de fazer zootecnia, mas a gente entende. Então nós temos 100 anos aqui de paixão pelo agro, de trabalho pelo agro. Então eu reforço o que o Sérgio falou, muitíssimo obrigado por receber o Sercast aqui na Ouro Fino, essa empresa que a gente admira, eu já a conhecia, né, tive o prazer de conhecer toda a fábrica. Então muito obrigado, vai aqui o meu obrigado a toda a Ouro Fino em seu nome, obrigado por estar aqui conosco num sábado. Abriu mão do sábado dele e veio aqui gravar conosco. Muita honra para nós, Kleber. Não, para mim é um grande prazer recebê-los aqui, né? A Ouro Fino sempre de portas abertas para o agro e vocês, né? Os dinossauros do agro. Não tinha como ser diferente. A gente entende muito a cadeia, a gente sabe da importância da comunicação para a cadeia. Então acho que além de tudo vocês fazem um grande serviço para o agronegócio, né? E a Ouro Fino não poderia deixar de recebê-los aqui. É sempre um grande prazer. E que esses episódios sejam de muita valia para quem assiste, né? Exatamente. Para os assinantes, para os seguidores de vocês e da Ouro Fino também. Então, como a turma fala hoje mais moderna, uma collab, né? Estamos aqui, Ouro Fino e o Grupo Ser juntos. Isso aí. É uma para gravar um pouquinho. E que bom a gente estar aqui, né? E, de novo, o esforço que a Ouro Fino fez para nos receber é algo marcante nas nossas vidas. Né? No sábado, abrir, arrumar a estrutura, sermos recebidos de uma forma tão boa, calorosa. E um dilema que existe em mercado de podcast, Kleber, é que as pessoas acabam não seguindo o podcast, gostam muito dos cortes. Então eu vou chamar a atenção aqui para você seguir o Grupo Ser, compartilhar, nos ajudar a fazer com que o algoritmo nos ajude a levar a informação para mais pessoas. Quando você nos ajuda, o algoritmo entende que é algo relevante. E é isso que a gente quer e mais esse dia aqui. Eu estava vendo outro dia, tem mais gente que nos vê do que nos segue. Exato. E então, quem nos assiste aí, quem nos vê, por favor, nos sigam também. Se as pessoas entendessem como o corte está inserido na conversa toda, talvez elas seguissem mais, né? Porque isso é muito legal. Imagina muito aqui numa conversa desse nível, né? Uma pessoa com o gabarito que tem o Kleber aqui, eu acho que nós vamos aprender demais. Eu posso fazer a primeira pergunta para o Kleber? Lógico. Ô Kleber, eu queria que você falasse para mim o nome. Ouro Fino. A origem. A origem, porque eu gosto muito de ver. Sabe, hoje eu estava tomando café, tinha uma bicicleta lá na sala do café, bicicleta de 1940. Ouro Fino, de onde veio esse nome? Por quê? Tem alguma história? Acho que essa é a pergunta que eu jamais respondi na vida. Eu já vi várias vezes. Então responde mais uma para nós. Toda vez que a gente apresenta a empresa, a gente começa pelo nome, né? E, na verdade, pela fundação, né? A Ouro Fino é fundada pelos dois amigos de infância, né? O seu Jardel e o seu Norival, que nasceram na cidade de Ouro Fino. Então, por isso o nome, né? O Norival até brinca sempre, né?
mineiro, quando sai da cidade, monta um boteco, ele põe o nome da cidade no boteco, né? Então assim começou a história do Ouro Fino, né? Com esse nome, vindo da cidade de origem. Que legal. Do seu Jardel de São Norival, né? Que nasceram ali em Confidentes, distrito de Ouro Fino. Então, essa é muito fácil de responder. Ficou. Hoje a Ouro Fino tem a Ouro Fino Saúde Animal, né? Que é a empresa que completou 38 anos, foi a empresa que começou os negócios. Mas também há a Ouro Fino Agrociência, que é a empresa de defensiva agrícola. A gestão é separada, mas o Jardel Norival são os acionistas controladores das duas empresas e também levou o nome Ouro Fino para lá. E agora nós estamos aqui no fundo, o Norival construindo uma outra empresa de controle biológico para a agricultura que chama, aí mudou um pouquinho, não é mais Ouro Fino, é Vale Ouro. Vale Ouro, Mas o ouro sempre Mas o ouro está sempre ali, né? O ouro de Ouro Fino está sempre ali. Muito forte. Muito E o ouro dessa empresa, talvez a gente falando em ouro, né, em valor e introduzindo um pouco, né, o ouro aqui está na comunicação, na gestão, na liderança, é algo que a gente vê nos murais, é algo que a gente... Como é que vocês tratam essa questão da cultura, dos valores da Ouro Fino para dentro do nosso negócio, para dentro do negócio de vocês e dentro do agro, né? Sim. Lembra que nós estamos falando aqui para várias cadeias do agro, né? Não falamos nem só para corte, nem só para leite, né? Isso. Vocês atendem várias cadeias no agro, isso é muito legal, né? E a gente viu muita coisa sobre valores, sobre cultura. A gente fala muito que o valor pregado na parede, ele não tem valor, né? Exato. O valor, para ele ter valor, ele tem que estar no coração dos colaboradores. E Como aqui é no Ouro Fino a gente vê isso. para dentro das pessoas e depois contar, queria até te deixar muito à vontade, você contar a sua história, né? Como é que você está inserido nisso aqui? O que te trouxe até aqui? Quais são os valores que você de fato acredita que te capacitou para ser hoje a liderança que você é dentro da Ouro Fino, né? Bom, essa é uma pergunta que daria algumas horas falando dela, né? Resume mas aí, é uma cara. pergunta extremamente importante, né? Primeiro, Sérgio, que quando a gente fala de cultura, a cultura já está na empresa, né? A cultura, na verdade, veio dos fundadores, veio da fundação. Foi o jeito que eles escolheram conduzir a empresa, né? Mas muitas vezes, quando a empresa é menor e ela está ainda se desenvolvendo, ela está ali na gestão do dia a dia. Então, é o exemplo principal do dono, do empreendedor, que está sendo vivido diariamente. Só que a empresa vai crescendo e aí fica um pouco mais complicado você conseguir, somente pelas questões de dia a dia, transmitir isso ao tempo todo. Você transmite. Mas eu vou contar um pouco como surgiu a questão da cultura, né? E já vou explicar um pouquinho dentro da Ouro Fino e tal. Eu estou na Ouro Fino há 18 anos. Na verdade, eu sou contador, e aí eu saí totalmente fora da veterinária, das questões. Eu estava aqui para perguntar se ele é veterinário. Não, contador, sou contador, né, de formação. E eu comecei a trabalhar com 14 anos, né, vim de uma família bastante simples, fui ser office boy com 14 anos. Depois, com 15 anos, eu fui selecionado para fazer um curso de manutenção de máquinas da Fundação Bradesco lá em São Paulo. Fui lá, morei sozinho. Então, assim, sempre gostei de trabalhar, sempre gostei de estar muito no dia a dia. Estudava, né, sempre gostei de estudar também. Mas o trabalho ganhou uma relevância na minha vida muito cedo e trouxe isso comigo, né? Quando me formei, eu já tinha entrado numa empresa de auditoria contábil, na época chamava Price, hoje é a PwC. Fiquei lá 11 anos, fiz uma carreira bastante interessante também, fui de trainee a gerente executivo e eu era auditor da Ouro Fino. Eu auditava a conta da Ouro Fino na Price, né? E foi no momento que a Ouro Fino estava buscando crescer, precisava de uma estrutura de capital diferente, foi procurar um sócio para trazer a estrutura de capital para o crescimento. Um momento bem anterior ali, da ampliação da saúde animal, né? Foi o momento que a gente foi fazer biológicos com aftosa, que foi fazer a nossa linha de reprodução de bovinos, então precisava fazer fábrica, precisava de dinheiro, e também foi o momento anterior à criação da Ouro Fino Agrociência, que naquela época era junto, era uma empresa só. Então buscou um sócio e o diretor financeiro da época, me vendo ali trabalhar com ele no dia a dia como auditoria, me chamou para ser parte do time da Ouro Fino, na época para montar um departamento mais estruturado de controladoria, começar ali com uma célula de relações com investidores, porque ia receber um sócio. Né? Então, e sócio você precisa prestar conta, você precisa estar ali muito preso, você precisa ter uma estrutura de controladoria, contábil, fiscal bem estabelecida. E como esse sócio tinha como porta de saída a abertura de capital, eu também vim para ajudar a preparar a empresa em termos de governança para abertura de capital. Então eu comecei de controller, fiz minha carreira toda na área financeira.
E desses, né, muitos anos, eu, 2016 virei o diretor financeiro, 2018 eu aglutinei a área de produtos também. Nós tivemos uma infelicidade, nosso diretor de produtos faleceu, e aí me pediram por gestão, porque, né, contador, estou fazendo ciência de produto, nem ia dar certo. Sei bem como é isso, viu? Né, mas como a gente tem um time de cientistas, eu estava ali na gestão, então eu fiquei um tempo. E aí o Jardel Massari estava na presidência executiva da empresa, o conselho de administração, aí já a empresa de capital aberto, muito bem estruturada, definiu, junto com o Jardel, que era o momento de fazer a transição, e houve um processo de seleção, olhando inclusive para os candidatos externos. Eu fui o candidato interno e acabei sendo escolhido. Só você interno? Só eu interno. Foi um processo bastante duro, assim, foram quase 4 meses ali nesse processo. E eu fiz entrevistas, tudo, fiz todas as fases, fiz assessment, né, que é uma consultoria que vem fazer uma avaliação do meu potencial. Então eu tive que ir passando as fases, né? Você não teve privilégio nenhum por ser interno? Nem desvantagem. Né? Então esse foi o combinado com a turma, você não tem nenhuma vantagem, nenhuma desvantagem para participar igual aos outros. É um jogo aberto. Jogo aberto. O que é bom até para as nossas empresas, porque isso acontece muito dentro de várias empresas. Só para níveis muito menores. Óbvio, né? É uma posição extremamente relevante na época, se você deu sócio, e principalmente eu não sendo veterinário, não sendo de vendas, hoje eu sou bem vendedor, né? Mas naquela época eu era financeiro, né? E o financeiro não é geralmente a pessoa que ascende numa empresa, principalmente vocês conhecem nossos sócios, né? Nossos acionistas, eles são muito vendedores, né? São muito do... Então foi um processo mesmo, eu participei, mas tive a honra, né? E o privilégio de ser escolhido presidente. Me comunicaram dia 31 de março, dia 1º de abril de 20, junto com a pandemia, eu estava sentado na cadeira. E agora eu vou falar da cultura, né? Aproveitei para falar um pouquinho de mim ali, para explicar. Mas o que você falou foi muito importante para as fazendas pensarem o quanto tem que se abrir a cabeça, Kleber. Eu vou contratar um gerente, tem que ser um zootecnista, tem que ser um veterinário. Não. Eu vou contratar por capacidade, não por formação. Tem que ser bom. Tem que ser bom de gestão, né? Eu falo muito de gestão, né? Acho que gestão é uma coisa importante. Muito bacana a sua história. E um erro que a gente acaba cometendo, e eu já cometi esse erro liderando negócio, é que quando a empresa ela tem um perfil muito técnico, as pessoas aparecem por serem muito técnicas. E não que o técnico não possa fazer gestão. Mas aí eu cresço na empresa por ser técnico. Opa, esse cara é muito bom, eu coloco para gerir pessoas. E aí eu perco um excelente técnico e a equipe não ganha nada. Você tinha um problema, agora você tem dois. Então, essa é uma reflexão válida e óbvio que você tem ótimos técnicos que são bons gestores, né? Principalmente se procuram se desenvolver ao longo do caminho. A turma fala, né, de veterinária aqui, a turma brinca um pouquinho, né? A gente foi fazer veterinário porque a gente gosta de bicho, não de gente. Exato, né? Isso. Aí hoje eu só mexo com gente. E hoje só mexe com gente, né? E a gente fala muito isso no nosso treinamento. Hoje o cara que não quer mais gerir times, é muito difícil. Ele tá fora. Porque ele precisa do time para tocar o negócio dentro de qualquer empresa. É óbvio, né, que mesmo como gestor, na minha posição, eu tenho que entender de produtos, eu tenho que conhecer de vendas. Então, assim, a gente tem que se desenvolver. Acho que esse é outro ponto importantíssimo. Né, para quem está em qualquer posição, que é o desenvolvimento contínuo, é procurar aprender. Então eu sempre mergulho muito nos outros temas, né? Assim, hoje consigo falar razoavelmente bem de qualquer produto, de qualquer situação. Mas voltando para a cultura, né? Então quando eu estou nesse processo de sucessão e o processo termina, eles me anunciam como presidente, eu recebo um mandato do conselho. O mandato do conselho de administração foi acelerar a empresa em todas as frentes. Temos que lançar mais produtos, temos que crescer mais com o mercado em venda, temos que ter os destaques todos, né? Então foi esse o mandato. Lembro muito bem do Sr. Norival falando para ele, Kleber, a única coisa que eu não vou aceitar de você é complacência e lentidão. Foi as 2 palavras que ele usou comigo ali no dia do comunicado. Puxa. Né? Então vamos acelerar. Já entrou no avião, deram um paraquedas para você e falou, pula. E era o momento da pandemia, né? Estava exatamente começando a pandemia. Os acionistas tinham ido para casa, digamos assim, por conta, né, dos riscos que todos... os funcionários, a gente tinha acabado de colocar no home office, aquela indecisão toda, e acelerar a empresa já sabendo que não tem venda no dia seguinte, né? Mas ali eu tive um pensamento, uma reflexão, que para conseguir executar essa aceleração, eu precisava mexer com a turma. Eu precisava dar uma sacolejada no bom português, né? E eu enxergava que naquele momento a cultura era uma coisa importante.
Assim, eu posso estar equivocado, mas naquela época a turma não estava falando tanto de cultura ainda. Eu lembro de ter escutado alguma coisa, eu vi alguns exemplos que eu tinha visto de empresas que tinham feito trabalhos de cultura, mas era uma coisa mais ainda muito subjetiva, muitas vezes intangível, né? E foi legal, porque naquele momento a gente tinha um investidor, capital aberto, nós tínhamos um investidor relevante, que era a General Atlantic, tinha feito uma grande aquisição minoritária de ações, e a General Atlantic me colocou com um coaching para me acompanhar, que é o Pedro Parente. E eu tive uma conversa com o Pedro Parente, né, o ex-ministro, né, BRF, tudo. E eu falei, Pedro, estou aqui com a missão de, primeiro com o encontro, né, missão disso, e eu queria pensar em trabalhar em cultura, mas nunca fiz, estou de trainee de presidente, queria te escutar, o que você acha sobre isso? E ele falou, cara, Kleber, qualquer empresa que eu passo, é a primeira coisa que eu faço, trabalhar a cultura, né? E aí aquilo ali me deu ali uma força para fazer, e aí nós começamos a trabalhar, fomos pelo caminho convencional, vamos procurar uma consultoria para nos ajudar, especializado. No meio do processo a gente entendeu, falou, sabe uma coisa? Não vou contratar consultoria nenhuma, vamos fazer a gente mesmo. E aí nós olhamos muito para dentro de casa, hoje a nossa diretora de RH, que é a Kátia, na época ela era gerente de desenvolvimento organizacional, ela levantou a mão e falou, eu já fiz o trabalho de cultura numa empresa que eu trabalhava, de tecnologia, e lá não deu certo. Mas pelo menos eu sei o que foi errado para a gente poder fazer diferente aqui. Então nós nos apoiamos ali um pouco nesse conhecimento dela. E aí nós trouxemos 2 pessoas como os mentores para ajudar. A pessoa que fez o processo de sucessão comigo, a empresa de consultoria que fez a sucessão para a presidência, que ele esteve muito próximo dos conselheiros, de mim, então ele captou muitas coisas, né, para ajudar. Mas assim, mentor mesmo, fica aqui escutando, olha, acho que esse caminho que vocês estão indo não está legal. E nós decidimos fazer cultura junto com todo mundo na empresa. E nós escolhemos começar com uma metodologia que se chama metodologia Barrett, que é uma metodologia, para simplificar, você começa escutando todo mundo. Imagine que eles vão te dar ali uns 100 atributos, entre coisas positivas e coisas negativas. Atributo, vamos falar coragem, vamos falar burocracia, né, como negativo. Então você tem uma lista ali de coisas para escolher. E nós levamos para a empresa, para todo mundo escolher ali os 10. Como se escolhesse os valores que eles enxergam na exatamente, companhia? Não, exatamente. Assim, nós fizemos fazer 3 conjuntos. Aquilo que é importante para você, como pessoa. Então, a pessoa da fábrica, do comercial, escolher entre os 10 o que é importante para ela. A outra foi o que você enxerga na companhia hoje. O seu olhar. O seu olhar. E a outra pergunta foi, escolha mais 10 daquilo que você quer enxergar na empresa. Excelente. Então todo mundo participou, né? Então a gente começa com a empresa e o futuro. Exatamente. A gente enxerga tudo isso, coletamos as 1000 pessoas da empresa, preencheram, pegamos para cá e aí nós começamos a trabalhar nisso. E foi legal porque teve muita, olhando principalmente o futuro, né? E também as outras fases, não teve nada tão discrepante. Geralmente quando a pessoa escolhe o que é importante para si, o que quer ver no futuro, está muito relacionado. E o que está dentro, ali você vê algumas oportunidades de corrigir alguns pontos. Então nós pegamos isso, montamos e nós clusterizamos, né? Juntamos em grupos e saíram 3 valores. Que é o jogar para ganhar. Excelente. O conectar com o mundo e o cuidar das pessoas, que é a fundação da empresa, né? Então tudo isso tem a ver. Quando eu falo de jogar para ganhar, é o olho do dono, é buscar metas ambiciosas, é não aceitar a média, é crescer. Lembra que o dono falou, tem que acelerar, vai fazer isso, é jogar para ganhar. Estamos entrando aqui, óbvio que vai ter. E eu lembro até, da diretora de RH, quando nós escrevemos jogar para ganhar, ela falou, nossa, mas é arrogante isso, né? Isso soa arrogante. E, gente, acho que não. Não vou jogar para perder. Não, ninguém joga para perder. Nós entramos aqui para ganhar mesmo. Né? Óbvio que a gente aceita que algum dia nós vamos perder, claro. Né? Nem sempre a gente ganha. Mas o espírito de entrar em campo para fazer o melhor tem que ser. Tem que ser, não pode ser outro. Então, se a gente olhar isso aqui, está muito relacionado a resultado, né? Quando a gente pensa numa empresa, o resultado. Aí quando eu falo conectar com o mundo, nós somos uma empresa farmacêutica, veterinária, uma empresa de base tecnológica, nós dependemos de lançamento de produtos. Então aqui é inovação. E hoje vocês já estão em quantos países no mundo? Perfeito. Hoje nós estamos na América Latina inteira, né? Então está conectado forte com no México, na Colômbia. Exato. Mas aqui, Ricardo, nós estamos falando principalmente de inovar.
lançar novos produtos, de parcerias estratégicas, alianças. O Sérgio teve um lançamento de um produto importante do leite com a gente, que é uma parceria, é uma aliança com uma empresa coreana, né? Então, alianças estratégicas, melhoria contínua e inovação, está aqui do lado. Então, eu falei de resultado, falei de inovação. E quem que executa tudo isso? Elas. São as pessoas. Cuidar das pessoas. E cuidar das pessoas é ter um time apaixonado pelo que faz, ter um time desenvolvido, que procura olhar os clientes. Então, e estou falando de pessoas, cuidar bem dos clientes, cuidar bem dos fornecedores, cuidar bem dos parceiros, cuidar da comunidade de entorno. Vocês estavam aqui hoje, vocês viram na TV algumas ações que a gente faz. Muito legal. Então, resultados, é vivo, inovação, né? E pessoas. E engraçado que depois que nós fizemos isso, começou a sair muito. E aí não é que nós fizemos só isso. Aí nós mudamos toda a dinâmica da empresa para isso. Então, eu quero ser uma empresa que integra, eu não posso ter um monte de salas fechadas, vamos quebrar tudo isso, vamos comunicar. E foi muito legal que nós temos uma agência de publicidade interna na Ourofino, né? A gente chama nosso time de comunicação, de branding, design e tal. E a turma encampou esse trabalho junto com a gente, eles vieram no meu trabalho. E eles fizeram um negócio lúdico, então a gente colocou as coisas nas paredes, a gente fez um manual do líder, a gente tem um e-book de cultura, depois a gente até pode colocar um QR Code, porque é aberto, todo mundo pode estar. Nossa cultura tem um e-book, que está no nosso site, tem lá 160 páginas, que explica em detalhe o que é a cultura, trazendo os exemplos, a história de fundação da empresa. Ou seja, se uma pessoa quiser vir trabalhar na Ourofino hoje, ela entra lá, ela sabe onde ela está vindo trabalhar. Né? Então, facilita inclusive a atração. Nós treinamos o nosso time de RH para contratar por cultura. Nós mudamos nosso modelo de avaliação, que hoje nós avaliamos os 3 atributos da cultura. Então, as pessoas elas progridem hoje na carreira se elas executam bem a cultura da empresa. Então não foi simplesmente colocar nas paredes, nós mudamos tudo, né, dentro da empresa para voltar para a cultura. Integrou mesmo. Inclusive levaram isso para dentro das pessoas, né? Isso aqui é muito legal na cultura, né? Porque a gente trabalha muito. E eu acho até, Sérgio, que até um pouco contrário. Nós tiramos a cultura que estava dentro das pessoas e colocamos no papel. As pessoas sabiam, foram elas que escolheram, né? Elas que falaram o que precisavam. Mas vocês conseguiram moldar e devolver isso de uma forma mais organizada, né? Óbvio que uma empresa tem um dinamismo, então chegam novas pessoas, saem pessoas, e quando chegam pessoas, elas não chegam com a cultura. Exato. Então ali você tem que fazer um trabalho. Mas como ela, por exemplo, é avaliada pela cultura, é a forma mais fácil de fazer. Você já seleciona na entrada. Já faço a seleção voltada. Fit cultural. É isso, né? E aí eu comecei a falar, depois disso, muita gente começou a trabalhar com cultura da forma que nós, por exemplo, vi banco, né, dos maiores fazendo processo de cultura 2 anos depois. Então acho que a gente foi meio que um bom pioneiro nesse aspecto e foi muito legal. A gente teve um trabalho muito reconhecido. Vou dar um dado para vocês. A gente aplica aqui a GPTW, né, o Great Place to Work, aquele questionário de certificação, a gente fez certificado há muitos anos, teve destaque de ganhar várias premiações. Mas um ponto que me chama muita atenção, tem uma pergunta final no questionário, é por que você trabalha nessa empresa? E aí geralmente tem lá algumas categorias, né? Uma é, por exemplo, chance de progressão, de carreira, a outra é remuneração. O nosso número 1 é cultura. Sensacional. Olha aí. Quanto ela foi forte. Cultura, né? Então as pessoas falam pra gente cultura. Eu queria resgatar. Vamos botar um nome assim. Você sabe fazer cultura? Então aprenda. Eu queria resgatar um raciocínio aqui que você falou tanto de coaching como de mentoria. E a gente vê que principalmente a palavra coaching, ela está muito mal interpretada no mercado, né? O coaching é o cara que faz a gente pensar. Ele vai buscar na gente, ele vai provocar, né? E o mentor é o cara que já viveu aquilo, ele dá o caminho. Isso é fundamental a gente trazer como um excelente exemplo, que não é só para uma empresa como a Ourofino, é para um profissional, é para qualquer pessoa. E eu tive a honra também de participar de um grande shift cultural lá, quando vem a Cargill, que é uma empresa americana, e compra a Nutron, onde eu era diretor. Aliás, eu ainda não era, a Cargill me levou para diretor, com a missão de promover a cultura completamente diferente do que a gente tinha. Então eram 180 graus assim. E obviamente nós mapeamos e nós sabíamos que íamos perder excelentes pessoas, excelentes profissionais,
mas nós não abriríamos mão da cultura, porque sem ela nós não conseguiríamos crescer na velocidade que a gente precisava e da forma que a gente precisava, né? Trazendo as pessoas, enfim. E você viveu isso, lógico que é uma continuidade, mas você recebeu a missão de realmente fazer as pessoas sentirem a cultura. E quando está no meio de uma pandemia, você precisa dar atração, eu preciso colocar velocidade, com o mundo parado. Eu imagino o cara lá na ponta entendendo isso, né? Então a provocação, a pergunta, Kleber, é como gerir esses momentos. Você passou por um momento único. Você assumindo, eu não sou veterinário, eu venho para cá, é um cara da controladoria. E naquele momento único da humanidade, né? Eu imagino os seus desafios. Eu queria até, Fala um pouquinho disso para nós. Eu queria até complementar a pergunta do Ali. Se você até, e aí a minha pimenta, se você não acha que você teve até uma vantagem de não ser veterinário, de não ser nada, porque você não tinha o limite Sérgio. da complacência que nós teríamos. Cara, é impossível crescer na pandemia, porque nós sabemos que as pessoas... Mas como você não era específico daquela área, você falou, cara, isso aqui é um negócio. Você não acha até que às vezes é legal? Porque eu estou vivendo essa experiência sua, né, de gerindo as fazendas de laranja. Eu não sou agrônomo também. Eu fui lá por causa de gestão. Eu não fui lá por causa de conhecimento. Isso me ajudou demais a não ser complacente com as dificuldades, porque eu tenho que superar elas, porque às vezes eu nem as sinto, eu atropelo elas, né? Eu acho que o momento seu foi, mas não sei se faz algum sentido a minha pergunta. O primeiro que eu acho assim, né? A gente como gestor, a gente não tem resposta para tudo. E aquele momento eu não tinha quase nenhuma resposta, para ser muito verdadeiro, né? Vamos pensar aqui, a gente estava, né, com todo mundo com dúvida do que aconteceria. Sim, claro. As pessoas estavam com medo. Eu ia falar insegurança, mas a palavra certa é medo mesmo, total, né? Pô, será que eu vou perder minha vida? Será que eu vou perder meu emprego? Perder alguém? O que vai acontecer? Eu lembro até assim, eu vou fazer uma confidência aqui, né? Eu lembro que o senhor Norival teve um dia, eu acho que ele não vai confirmar, mas teve um dia que ele me ligou lá no começo e falou, Kleber, não vamos quebrar. Eu falei, não vamos mas quebrar. Mas essa era a sensação. Aí depois do dia ele falou, não, o governo vai ajudar todo mundo, né? Ele falou, não, nós vamos trabalhar. No outro dia, não, Kleber, nós vamos vender e tal. Então, era muita insegurança mesmo. Ninguém sabia o que ia acontecer. Então, imagina a minha situação. Trainee de presidente, entrando numa posição que geralmente não era o cara do financeiro. A turma já tem um pouco de medo do financeiro. Chegar, vai mandar todo mundo embora, vai cortar custo. Não, mais esse cara que só pensa em dinheiro. A turma do comercial vai cortar venda, negócio, né? Então, já tinha ali uma situação também complicada. E aí, ainda entra trabalhando na cultura. O que é esse negócio de cultura que era muito subjetivo? Mas eu acho que, de uma certa forma, ajudou muito a cultura. Assim. Foi um momento que ajudou a unir as pessoas. A hora que as pessoas se sentiram sendo parte de construção de um processo, sendo ouvidas, e eu vim fazendo esse processo comunicando todo dia, porque esse estúdio aqui que nós estamos, na pandemia eu usei ao extremo, né? Então a gente chamava a turma, estava aqui na frente e falava, moçada, vamos lá. E a turma, Kleber, o que vai acontecer? Nós vamos perder o emprego? Eu falei, não sei. Acho que não, mas não tenho certeza. Como nós vamos trabalhar? Falei, lembra aquele, né, a gente falava assim, né? Era um ótimo, né? Fica em casa, vamos cuidar das vidas, vamos cuidar da gente, tinha muito disso. E eu propus um negocinho um pouquinho diferente para a turma. Falei, turma, óbvio que a prioridade número 1 é a gente cuidar da saúde de nós mesmos. Só que a gente tem um negócio também. Dá para cuidar dos dois bem? Vamos cuidar dos dois bem. Então vamos cuidar da saúde e vamos cuidar do negócio. Que aí é a única coisa que eu posso falar que eu garanto que a gente sairemos juntos dessa, né? Então não tem as respostas, mas a gente pode criar os caminhos, as respostas. E aí eu acho que vale muito mesmo as experiências de vida, o estilo, o jeito, né, de enfrentar coisas, porque num momento desse vai ter gente que vai trair, vai ter gente que vai enfrentar. Paralisa, né? E nós conseguimos trazer a turma junto. O nosso negócio foi considerado essencial naquele momento, então a operação continuou. Tirei todo mundo que poderia do site e mantive todo mundo que precisava manter com as condições de segurança. Então, foi um processo que nós construímos e a cultura veio junto e ela reforçou isso. Que legal. Pra vocês terem uma ideia, eu assumi dia 1º de abril de 20, no dia 26 de agosto de 2020, nós fizemos um evento de lançamento da cultura aqui nesse estúdio. Olha só. Inclusive eu trouxe o senhor Norival, o senhor Jardel vieram, nós criamos o nosso manifesto que está na parede, assinamos juntos. Então as pessoas também vendo ali os controladores junto nesse movimento, foi muito legal.
E eu trouxe na época, eu escolhi o Bernardinho para ser o palestrante da cultura. Jogar para ganhar. Pessoas, né? Trouxemos ele. Então tudo isso deu uma impulsionada. Eu acho que ali afastou um pouco do medo e trouxe as pessoas mais focadas para fazer isso. Então a cultura, respondendo, ajuda muito. Mas eu quero... E só para complementar, eu acredito que sim, o fato de não ser veterinário ajuda na gestão. Eu tenho nos diretores vários veterinários que são ótimos gestores. Nunca é uma restrição. Isso. Mas eu consigo, como gestão, olhar todos os caminhos e juntar um pouco mais. Né? Você se abre mais às visões que não estão presos só no técnico. Exatamente. Né? O técnico às vezes prende um pouco. Então, e olha uma resposta dele. Eu acabei de ler o livro da Brené Brown, A Coragem para Liderar. Quando te perguntar, nós vamos ser mandados embora, qual foi sua resposta? Não sei. Eu vou trabalhar para não. Mas eu tô aqui. Eu tô aqui com vocês. Dá a mão aqui, vamos embora. E é exatamente o que ela fala no livro. O diretor, o líder, expor uma vulnerabilidade dele, uma incerteza dele, um medo dele, torna isso ele mais forte. Ela fala isso no livro, sabe? Falei, eu não sei a resposta, mas nós vamos procurar a resposta não juntos. Né? Eu não quero que ninguém seja mandado embora. E nós vamos fazer tudo para ninguém ser mandado embora. Inclusive, essa técnica, e é uma técnica, né? Da gente se abrir para vulnerabilidade, é uma técnica que gera confiança. E ele não mentiu. Que você podia ter falado, não, ele não sabia mesmo. Né? As pessoas confiam em quem é verdadeiro, né? Então, às vezes, se você não tem a resposta, eu também, mesmo sendo um líder de uma grande companhia, eu falo, cara, não sei. Ninguém sabia. Então, às vezes, você precisa ser apenas acessível às pessoas, né? Com a sua fragilidade. É ser transparente, honesto vulnerabilidade, e corajoso. Corajoso, que demonstrar vulnerabilidade é uma das maiores coragens dos líderes, né? Que o líder não é moldado muitas Inclusive, vezes. Inclusive o nosso trabalho com esse podcast, vulnerável. Nós temos trabalhado muito isso, levar para as pessoas essa capacidade de dizer isso eu não sei, mas junto nós vamos aprender. Exato. Porque o fracasso é um ótimo professor, mas para quem? Para quem tem coragem de aprender, porque muita gente fracassa e sai fora. Então acho que nós cometemos várias coisas, mas a gente aprende, né? A gente evolui, né? Tem um ponto muito importante, estou com um livro aqui de comunicação, né? E honesto também aqui. Eu sempre fui o cara mais fechado, mais introvertido. Não era um cara, a turma fala, pô, esse financeiro não fala nem bom dia, né? Aquelas coisas. Às vezes não falava, as pessoas estudavam para falar baixinho. Mas falando de comunicação, né? Naquele momento a comunicação foi essencial. Porque imagina que as pessoas estavam fora, o acionista, que sempre foi muito presente, muito forte, estava fora, e eu era uma tela, né? Para falar com o time. E nessa dúvida, nessas incertezas, nós adotamos uma estratégia de falar muito constante com as pessoas. Então, naquele começo, toda semana a gente chamava todo mundo para falar o que estava acontecendo. Ó, presença. O que nós aprendemos nessa semana foi isso, é aqui que a gente está indo, o que a gente está vendo para frente é isso, vamos ver como que fica. Então a gente veio toda semana. Deixava as pessoas informadas. Inclusive, é uma prática que eu mantive até hoje. Uma vez por mês, a gente para a empresa inteira. Tem todo mundo? Todo mundo. Fábrica, todo mundo, campo. Tem o que a gente chama de encontro com o Kleber. Que veio lá dessa época da pandemia. Que legal. Inclusive o próximo segunda-feira, encontro com o Kleber. Bacana. E assim, eu não tenho uma pauta fixa, mas eu falo dos resultados. Gente, fechamos o mês foi assim, foi bom, não foi bom, precisamos correr mais aqui. Falo de pessoas. Então, teve um movimento importante de pessoas, teve um evento da liderança, participamos disso, participamos daquilo. Falo de tudo. Ali, falo de produto. Estamos para lançar um produto. Então, a turma da fábrica, vocês vão ter que trabalhar mais, porque esse produto vender bastante, a gente vai entrar com o terceiro turno. Então, assim, é uma hora que eu falo tudo. Isso é online, cara? É online. Porque aí não tem jeito. A fábrica para, eles tentam dentro da fábrica locais para assistir, tem monitores, tudo. E aí eu tenho um combinado, óbvio, né? Porque, gente, eu falo inclusive de coisas estratégicas. Não vamos deixar sair daqui, porque a gente perde desvantagem, né? A gente vai ter desvantagem. Mas eu sou muito transparente. Então eu acho que a comunicação, nesse momento, ela é fundamental. E olha que exemplo que você está dando para as fazendas. Você abre todas as informações possíveis para todo mundo, para o porteiro ao presidente. Sim. As informações. Olha que fantástico isso. Nas fazendas não acontece isso. As informações ficam fechadas na mão de pouquíssimo, né? O pessoal tem até medo de falar se está indo bem ou se está indo mal, né? Parece que o dono faz questão de falar que sempre está indo mal. Eu e o Sérgio participamos de uma conversa uma vez
que nós falamos, o Sérgio falou pro pecuarista, olha, nós temos que abrir mais pros colaboradores, saberem como é que está a empresa. E ele pulou na frente do Sérgio e falou, não pode, nós não podemos falar por quanto que está vendendo o leite, nós não podemos falar quanto que está custando, porque senão eles vão achar que nós estamos ganhando muito dinheiro, lembra disso? Aí eu olhei aquilo e falei, caramba, esse é o pecuarista nosso. Aí eu botei a mão também e falei assim, deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. O senhor tem dúvida que eles têm certeza que o senhor é rico? O senhor tá tem muito, né? O senhor está com a Dodge Ram que o senhor tira da fazenda, né? 40 mil litros de leite, 40 mil litros de leite vezes 30, vezes 2,50, ele sabe o valor que o senhor põe no bolso. Aí o Sérgio falou assim, ele tem que saber o que sai do bolso, o que é comprado, o que é pago, o que é investido aqui dentro. Mas ele não queria. Esse é um ótimo ponto. Por exemplo, uma das coisas que geralmente é tabu em empresa é promoções, reconhecimentos de salário. A gente comunica. Legal. Olha, fechamos o ciclo de avaliação, nós estamos com 300 pessoas promovidas nas áreas tais, e assim a gente faz. Hoje, inclusive, a gente orienta os diretores a chamar suas equipes no momento e falar assim, nesse momento está sendo promovido esse, os reconhecimentos salariais estão para esse, por isso. Né? Porque esse é um tabu, sempre tem aquele negócio assim, tem preferido, tem aquilo. Vou aumentar seu salário, mas você não conta para ninguém. Então, assim, a gente busca... Eu acredito muito na questão do contexto para a liderança, é estilo. Eu acho que se a gente conseguir dar mais contexto para as pessoas, principalmente numa empresa grande, elas conseguem resolver melhor as situações porque ela tem o contexto. Né? Óbvio que nem todo mundo fica 100%, sempre tem ali as questões todas também que ainda tem, né, dúvidas, mas a gente procura fazer sempre esse trabalho de dar contexto. E uma coisa importante em gestão, né, que quando a gente consegue fazer com que as promoções e as demissões não sejam surpresa, ele está no ápice da gestão, de transparência, de valores, porque às vezes um profissional que ele é muito reconhecido até no mercado por cliente, não tem nada errado com ele, não existe um valor errado a não ser os que infringem leis, mas pode ser que o valor dele não esteja adequado à cultura, né? E se essa pessoa permanecer, ela pode ser um problema para a cultura. E uma empresa não pode parar por causa de uma pessoa. Ela vai ser um ponto fraco da cultura. Exato. Acho que tem uma boa analogia de cultura, né, que é o sistema imunológico. Isso. Se a gente pensar a cultura como sistema imunológico, o que o nosso sistema imunológico faz? Repele aquilo que não é bom para aquele sistema. Né? Então a cultura ela tem muito dessa função. De aquilo que não tem fit, que não tem a mesma relação. Ele falou, pode ser um ótimo profissional, não é para cá. Isso aí pode ser muito melhor para outra empresa. Então eu vejo muito cultura dessa forma. E você falou um ponto importante também, Valias, que é a questão das promoções, de demissões, né? Não ser surpresa. Eu procuro sempre pensar o seguinte, a demissão até pode ser uma surpresa de repente para a área, para a empresa. Isso. Mas para o profissional, não. O próprio não. Né? Ele não pode ser. O próprio não. Então isso, por quê? Porque nós temos uma questão aqui de acreditar que as pessoas sempre têm uma chance de desenvolvimento. Então vamos pensar que num processo de avaliação, ela não foi bem, a gente constrói um plano de recuperação. E a pessoa constrói junto esse plano. Que legal. Se não deu certo, aí sim é um caminho. E esse é um outro ponto muito importante, né? Isso também é cuidar de pessoas, né? E quando a gente fala de cuidar de pessoas, a gente não confunde com um paternalismo complacência. Com complacência. Assistencialismo. Mas até a fase inicial. Então, mas às vezes a turma fala isso. Pô, não, mas cuidar, mas você demitiu. Gente, tem que trabalhar, tem que saber fazer a função, tem que estar bem preparado, tem que viver a cultura, mas, pô, se eu sou um veterinário e não sei as características dos animais, não adianta, né? Exato. Então tem todo um processo, mas a gente acredita que tem planos de recuperação, que as pessoas merecem ser desenvolvidas, a gente dá treinamento, mas chega a fato também não dá. É a questão do sistema imunológico funcionar, né? Perfeito. Senão morre. Não morre, exatamente. Eu sempre falava isso. Se eu fui demitido e foi uma surpresa para mim, o meu gestor errou. Sem dúvida. Dentro dessa cultura. E se eu pedir demissão e o meu gestor se assustar, eu também errei. Também. E nesse ambiente de transparência, né? Isso. E é legal na conversa com o Craver, né? Assim, eu gosto muito de conversar com ele, para você ver, nós estamos há horas falando e ele usa termos muito
aplicáveis, né? O que eles estão falando, ele poderia falar, aqui a gente dá feedback, mas ele fala, não, aqui nós damos retorno, nós treinamos, nós desenvolvemos. Eu acho que isso faz parte da cultura do Ouro Fino, é chamar as coisas pelo nome simples para que todo mundo entenda o que é que está sendo falado aqui. Acho que isso é o que nós temos que levar nas nossas fazendas. Nós temos que ter coragem de usar termos que as pessoas entendam, porque senão eles se perdem. Perfeito. Eles têm que entender a linguagem. Quem é que demite aqui, Cleber? É o superior dele? É alguém? Geralmente é o superior, né? Convenção junto com o RH. Então essa é uma outra coisa importante, né? Via muito na empresa, o gestor ele tem uma tendência, geralmente, a jogar as coisas para os outros. Vamos pensar no geral. RH. Perfeito. O gestor, se ele quer ser amado, é um caminho para o fracasso. Vai vender sorvete. Né? É um caminho para o fracasso. O gestor ele tem um papel de desenvolver as pessoas, de entregar os resultados, de representar a empresa. Perfeito. O ser amado pode ser consequência, mas a gente sabe que dificilmente alguém vai ser 100% amado. Né? Então, geralmente, numa empresa mais relacional, as pessoas tendem a não querer entrar em conflito com as pessoas, numa discussão. Então, quem não promoveu foi a turma do RH, porque não tinha dinheiro. Eu queria te promover. Né? Terceirizou. E a gente muda muito isso. A gente entende que a gestão de pessoas é feito pelo gestor. Sem dúvida. O RH, a gente enxerga o RH da empresa como uma plataforma de ferramentas. Você vai lá, pega a ferramenta que você precisa. Qual é a ferramenta de avaliação? Está aqui. Eu vou te treinar, gestor, para você saber usá-la. Mas Bacana. quem vai implementar é você. Né? Então, o RH aqui ele tem esse papel. Ele não é, eu mandar embora. Não, sempre o gestor. Perfeito. E é interessante porque o nosso traço cultural latino-americano, ele é de relacionamento e é muito emocional. Sim. Então, eu trabalhei com o europeu, trabalhei com o americano. Um grande projeto de reestruturação com uma das Big Four também, que eu era participante lá, a gente chegava para o CEO da empresa, ele falava assim, Valias, o trabalho está excelente. Ele falava assim, tá bom? Tá, então volta, quando tiver excelente, traz. E foi o maior aprendizado da minha vida. O bom é inimigo do ótimo. O maior aprendizado da minha vida. Né? E aqui um dos desafios que a gente tem na gestão é porque quando eu falo, a pessoa primeiro não escuta. Ela já pensa o que ela acha que vai acontecer, ela já julga. Né? Então acho que a gestão para alta performance, jogar para ganhar, com a nossa cultura latino-americana, que é muito relacional, ela tem um desafio maior ainda na gestão. Que eu tenho que chegar e falar assim, você não fez bem feito. Você não fez bem feito. Não é assim que eu quero. Mas você não conhece meu cliente. E isso e aquilo. Que o americano já traz isso com uma naturalidade, sabe? Então acho que esse é mais um desafio para a gestão e é mais uma oportunidade para o gestor. Não é mais uma ameaça para o gestor. De ser gestor. Sim. Que no fim do dia o resultado é que paga a conta. Né? O resultado bem feito com as pessoas certas no lugar certo, fazendo o que é certo, é fundamental, mas não é fácil. O gestor, entre ele escolher ser amado e ser respeitado, ele tem que escolher o respeitado em todos os momentos. Que não precisa ser mal educado, não precisa ser... Não tem nada a ver. Né? Mas tem que saber se impor também. No momento de imposição tem que saber se impor. Eu queria aproveitar esse encaminhamento que a gente está dando aí, nós falamos muito sobre demissão, né? E o Cláudio foi muito cirúrgico, falou, não, aqui o gestor tem que colocar o corpo dele na sala para tomar ação, é isso que você está dizendo, né? Mas eu queria fazer uma pergunta, e na hora de contratação, como é a função de um líder? Ele participa da contratação da pessoa que vai entrar no seu time ou é o RH que encaminha? É de novo uma estande de ferramentas e nós não estamos diminuindo o RH com isso. Muito só estamos querendo dizer, muito pelo contrário, bem lembrado. Como é que é feito isso? Ele também participa porque ele precisa comprar a ideia, ele precisa escolher a pessoa, ele precisa entender como é que é isso. Porque isso é o que falta nas fazendas, sabe? Em muitos lugares que a gente vai aí, o dono contrata, o gerente, o administrador, o encarregado, nem sabe, esse aqui é o fulano, chegou aqui, ele vai trabalhar com vocês. Fala, cara, mas... Eu já usei a ferramenta para você, então né? A gente assusta. De novo, o gestor. Tá? Quem monta o seu time é o gestor. Óbvio que aí a gente procura minimizar o erro, né? Porque você contratar uma pessoa errada é muito caro uma empresa. E acontece, nenhum processo é infalível, vai acontecer. Tudo é uma aposta. Mas como que a gente opera, por exemplo, um processo de contratação? A gente começa com o gestor criando a posição, falando o que ele espera da vaga, escrevendo que a vaga geralmente é o job description, mas o que eu espero, que nível de experiência. E a gente tem um modelo aqui que a gente usa, que a gente chama de business partners, ou parceiro do negócio, que são pessoas do RH
que atendem determinadas áreas de forma fixa. Então eu tenho lá o business partner do comercial, tenho o business partner de operações, tenho o business partner de operações, porque ele ganha uma certa especialidade do negócio. E ele é um parceiro mesmo dos gestores do negócio. Ele está sempre do lado, então vai ter um evento de desenvolvimento, ele está junto, ele apoia, então ele está ali para apoiar. Então o business partner é um cara que vai estar junto com ele o tempo inteiro no processo de recrutamento, aconselhando. Olha, esse candidato, ficamos com dúvida, o que você acha? Aí dá uma visão de RH, de pessoas. E algumas vagas, principalmente as vagas mais importantes, a gente sempre traz um par do gestor para ajudar no processo. Que legal. Um par. Então vamos falar assim, ó, vagas de gerente, geralmente eu participo junto também numa entrevista final. Mas o que eu faço na entrevista final? Olha, eu leio, as minhas percepções são essas, mas a decisão é sua. A decisão é do dono da vaga. Então é uma tentativa de minimizar os erros. Né? Então, se vou contratar alguém da fábrica, eu posso pegar um gestor de P&D e participar de uma entrevista também para dar também uma outra opinião, tentando. Mas é sempre do gestor a decisão final. Ele que vai escolher o candidato. Ele quebra a porta pro cara. E um ponto interessante, Sérgio, é ter essa coparticipação, porque o gestor ele é pressionado a resolver logo também. Sim. Ele está pressionado. Então, por exemplo, eu participava da última etapa da seleção de trainee. Então, eu ia lá escolher. Eram 14 mil candidatos. Quando chegava lá no finalzinho, eu ia. E uma dessas oportunidades, teve uma profissional e eu me encantei por ela. Proativa, tudo que eu precisava naquele momento, sabe? Tinha publicação já e rodou o mundo. Falei, puxa, é essa menina que eu preciso. E o RH, o business partner lá em São Paulo, falou assim, Eduardo, ela vai destruir seu time. Vai destruir seu time. E era de manhã era apresentação, à tarde uma dinâmica. Por quê? Ela não é colaborativa. Nós tínhamos criado a cultura da colaboração. E ela não era colaborativa. Ela era outro estilo. Individualista. Extremamente. Eu não tinha percebido isso. Aí ela foi me dando os exemplos. Você estava sem o laser pointer. Aí eu perguntei, né? Falou, gente, não tem o laser pointer. Ela correu e me emprestou. Eu tenho. E aí eu desci do palco, era o momento deles se apresentarem. O primeiro sorteado a apresentar não tinha também. Aí ele pediu emprestado, ela não emprestou. Ela falou assim, tá acabando a bateria. E aí chegou a tarde na dinâmica, ela foi a única a fazer a apresentação. E o tema foi escolhido por ela. Aí eu perguntei, né? Quem escolheu o tema? Fui eu. E aí na entrevista individual eu perguntei para ela, falei assim, e se não fosse o seu tema? Por que só você apresentou? Ah, porque eles não queriam apresentar. E se não fosse o seu tema? Aí você começou a perceber. Aí ela desmanchou. Não teria problema, mas na fisionomia a gente vê. Por isso que a gente... Então, essa complementariedade é fundamental. Mais de uma visão, né? É fundamental, porque o cara está pressionado. O gestor está pressionado. A vaga está aberta, o negócio está discorrendo pelas mãos. Né? Contrate com calma, dentro do possível, e demita rápido. Demita rápido, porque com 90 dias, que é um período de experiência, você já viu se a pessoa vai entregar ou não. Né? E o crescimento, né? Que eu quero muito, que é a questão de desenvolver as pessoas. Eu até tenho uma ressalva nesse demita rápido aí, eu tenho falado muito isso, né? Cuidado com essa frase, né? Sim. Demita rápido se você passou por todos os processos de suportação dessa pessoa. Demita rápido com justiça. Porque se a gente já sabe que não vai dar certo, cada dia que você posterga, muitas vezes porque essa vaga não pode ficar aberta ou por outro motivo, ou por não ter coragem, a gente está prejudicando a empresa e a pessoa. Tá certo. Porque está todo mundo infeliz com ela está infeliz também. Muito bom. Eu quero explorar o Kleber aqui numa coisa, numa pergunta, numa dúvida. Eu penso que o Valias recebe, o Sérgio também, Kleber. Muita gente nos procura no Instagram. Eu sou recém-formado, eu mudei de emprego. Que dica que você me dá, que orientação que você me dá para eu crescer? Né? Você contou sua história aqui brilhante, um menino de 14 anos, né? Chegar na presidência de uma empresa como a Ouro Fino é muito bacana. E se alguém fizer essa pergunta para você, Kleber, qual que é o segredo? O que eu tenho que fazer? Que caminho que eu tomo? Que conselho que você me dá para eu conseguir crescer na empresa que eu vou entrar ou na empresa que eu estou? O que você falaria para esse jovem que está nos ouvindo, ou não jovem, que quer mudar o estilo, mudar a vida e crescer profissionalmente?
Essa é uma pergunta muito bacana, né? Principalmente no contexto atual que nós vivemos, de a gente não sabe nem como serão as profissões do futuro, né? Algumas delas, com inteligência artificial. Eu tenho filhos em idade vestibular, então eu me deparo com essa reflexão o tempo inteiro, inclusive em casa. Mas eu costumo dizer o seguinte, né? E aí é muito baseado no que eu acredito como pessoa, eu passei na minha vivência, que você tem que aprender muito e executar mais ainda. Né? Então, assim, se você não aprende e execute, você não vai evoluir. E se você aprende e não executa, também você não vai evoluir. Né? E se executar sem aprender? Então, assim, é isso, é aprender e executar. Então, eu vou dar um exemplo, né? Eu comentei que eu comecei de office boy. Né? Na verdade, 14 anos era diferente. Eu trabalhava numa pelaria em Ribeirão Preto e eu fazia cobrança em carteira. Chegava depois da escola, depois do almoço, ia para a empresa, recebia uma pastinha ali cheia de duplicatas na época. Tinha que olhar os endereços, onde não tinha Waze, tinha que guardar as ruas, pegava minha bicicleta, fazia uma roteirização, melhor para me esforçar menos, e chegava na empresa, olha, vim aqui receber, tal. Só que acabava as cobranças, às vezes eu acabava 4:30 da tarde, 5 horas. Tinha mais 4 meninos no escritório. Eu chegava e ia lá pro depósito. O que eu posso te ajudar aqui? Eu acabei meu trabalho mais cedo. Isso era seu. Isso é seu. Era meu. Então, estou falando assim, como eu acredito? O que eu posso fazer aqui? Tem vendedor externo, tem pedido para separar, então deixa eu botar aqui. Onde que tá outras coisas na prateleira? Não sei. O que era? Imagina, formulários na época, eram muitos itens. Vou aprender, estou aprendendo onde que tá, estou aprendendo o que é o processo, como que organiza um depósito. Inclusive, é muito legal, uma história rápida aqui. O rapaz que era o chefe desse depósito, que eu falei com 14 anos, ele trabalha na nossa fábrica hoje, chama Eduardo Kishinami. Olha, que legal. Então, assim, eu falei, eu vejo ele na fábrica e falo assim, esse aqui foi meu primeiro chefe, ele que me ensinou a varrer o chão do depósito. Porque o depósito tinha um jeito de varrer o chão, tinha que jogar uma aguinha antes, para não levantar poeira, né? Então, assim, quando eu falo de aprender a executar, nesse momento, eu estava aprendendo, como que separa, como que é a rotina de um almoxarifado, e estava executando, estava, às vezes, descarregando caminhão de papel Chamex, de caixa de papel Chamex, né? Enquanto que os outros acabavam sentados no escritório. E com isso, com 3 meses fazendo cobrança e com 2 bicicletas roubadas no meio do caminho. Roubaram suas bicicletas? Naquela época você barrava no poste, né, com o cadeado, chegava lá, só tinha o cadeado quebrado, né? Eles me chamaram da papelaria para ir para o escritório. Na época de inflação, tinha muita tabela de preço que alterava. Eles falavam assim, senta aqui, um dia eles falaram, senta aqui nessa máquina de datilografia. Eu falei, cara, não sei datilografia, não fiz curso ainda. Não, digita aí. Digita não, datilografia. Aí pegando, catando milho ali. Eu falei, de fato você não sabe. Mas a gente gosta tanto de você que vem segunda-feira você vai trabalhar no escritório. Que legal. E era para datilografar tabela de preço. Então, aprendi em uma semana, estava craque na tabela de preço. Né? Então, quando eu falo, os outros 3 ficaram para trás. Então, entender, aprender sempre e executar ainda mais é super importante. Eles gostavam de você ou gostavam da sua proatividade? Da minha proatividade. Né? E eu acho que também tem a pessoa. Sim. Porque quando você Mas gosta... o que te mostrou foi a sua proatividade. Foi o trabalho, foi o jeito de fazer. Esse menino é diferente. E aí, quando a gente fala de aprender, eu também refletindo muito tempo depois, não sei se vocês vão concordar, mas eu vejo algumas características assim fundamentais hoje para se dar bem. Comunicação é uma delas. Eu falo isso. Né? Se eu me comunicasse melhor, eu era tímido mesmo no passado, cara, minha vida tinha melhorado muito. E aprenda, leia, estude. Assim, isso é legal. Psicologia, comportamento humano, você precisa entender as pessoas. Esse é outro. Se eu pudesse fazer uma faculdade hoje nova, eu faria psicologia. Eu falo isso. Né? Então, o autoconhecimento, você conhecer as pessoas é fundamental. Aí você tem tecnologia, não tem como ficar fora. O Kleber me fez lembrar aqui uma historinha do rapazinho que morava na cidade do interior e o sonho dele era ser o coroinha do padre. Aquele que leu um trechinho da Bíblia, né, e tudo. E o sonho da vida dele era esse. Aí o coroinha que estava lá foi embora, mudou e candidatou. E o padre falou, não, meu filho, você serve, vem cá. Aí ele falou, amanhã você vai ler um trechinho da Bíblia aqui para nós. Ele falou, padre, eu não sei ler e escrever. Ele falou, então você não pode. Então ele ficou triste demais, foi embora da cidade. Foi embora, botou um negocinho de vender cachorro quente, e botou outro, botou uma rede, ficou milionário.
Aí depois de muito tempo ele voltou na cidade, né, para ser homenageado na cidade, receber achado da cidade. Aí um repórter chegou e falou, mas que bacana, o senhor saiu daqui da cidadezinha do interior, fiquei sabendo que o senhor não sabe ler e escrever, e o senhor construía esse império todo. Imagina se o senhor soubesse ler e escrever. Eu falei, minha filha, se eu soubesse ler e escrever, eu era coroinha do padre até hoje. Então ele tinha, né, chegou na presidência de uma empresa. Então é a força de vontade, né? Fala assim, eu vou vencer isso. Você quer ver uma questão de comunicação? Quando eu virei presidente da Orofino, e nessas questões, tinha muita live naquele momento, live com o cliente, todas as coisas. Toda vez que eu fazia uma live, eu assistia depois 2 ou 3 vezes. Olha só. Pra te ver. Onde eu errei. É óbvio, não sou nenhum especialista, mas a gente vai melhorando. Cara, ali não foi legal, aqui essa fala não ficou boa. Então toda vez eu fazia e olhava. E hoje falta um pouco nas pessoas isso às vezes, né? Não é todo mundo que tem essa... Acho que é uma garra de querer... E você sabe onde as pessoas podem fazer a busca da hoje, excelência, né? Olha esse exemplo que você está dando lá atrás da live. O que a pessoa pode fazer? Hoje a gente não gosta muito de postar no Instagram. Sim. A pessoa não pode se filmar e assistir o filme dela. E ver a postagem dela. Falou, pô, eu dei uma vacila aqui. É uma aprendizagem de comunicação hoje o Instagram. Eu fiz isso hoje de manhã, de uma palestra que eu fiz essa semana. Eu recebi ela editada e ainda mostrei para minha esposa. Falei, eu tinha que ter melhorado aqui eu podia ter sido melhor. É um super exercício. A gente sabe que o adulto aprende diferente da criança, né? A tal da diferença da pedagogia com a andragogia. Né? E quando a gente olha para a forma de aprendizado do adulto, experiências, né? Ele tem que vivenciar, ele tem que fazer isso. E também uma coisa importante que é a diferença entre estudo passivo e estudo ativo. Isso. Se você vai e só escuta uma apresentação, você vai ter ali 10, 15%. Se você vai, assiste uma apresentação e depois você escreve, faz um projeto, você vai ter 70%, 80% da nota. Então, e aqui na Orofino a gente usa o que a gente chama de metodologia 70, 20, 10. Desenvolvimento o mercado, né? E o 70 é o fazer. Sem dúvida. Então eu falo aprender e executar cada vez mais. Muito bom, Cleber. Bacana. Eu não sei vocês, mas eu queria cancelar os outros episódios e a gente ficar aqui. Não vai poder, não tem compromisso. Que bacana. Eu acho que vai bater o do pão lá. Da fila do pão. Nossa, melhor assim, né? No gosto da turma. É um episódio que fala, quem é você na fila do pão? Foi um episódio nosso que mais... Mas essa aula de construção de cultura, de como se vê uma cultura, de como faz, foi fantástico. Né? E como ser a própria cultura, né? Porque o Clever, ele é o que ele fala, né? E isso é muito legal, porque não é um personagem, né? Nós estamos diante de uma pessoa. Isso aqui é legal e é isso que a gente tenta trazer aqui para E você me deu um gancho. Eu tenho uma última pergunta. Vixe Maria, tô até com medo. O que o Kleber, hoje CEO do Orofino, falaria para aquele Kleber de 14 anos começando a trabalhar naquele escritório? Amarre a bicicleta, fazer ele chorar. Amarre a bicicleta. Põe 2 cadeados na bicicleta. Isso é facílimo de responder. Estude mais ainda e faça mais ainda. Muito bom. Né? Continue. Agora, tem um ponto importante. Seja menos crítico com você mesmo. Eu sempre fui muito crítico comigo. Sofre, né? E não foi isso que te ajudou muito a estar onde você está? Eu acho que ajuda, mas eu acho que você pode ter um pouco mais de leveza. Eu sou um cara que, pelo meu começo de vida, eu sempre me exigi demais. Ele já está falando de ficar longe do burnout, né? Você tem que... Né, cara, isso não evite de ter uma cobrança tão grande para você. Esse é um outro assunto, se a gente entrar, a gente vai ficar aqui A diretora já está ali atrás de você. Mas, gente, obrigado por tudo. Foi um prazer estar aqui com vocês, né? Acho que novamente vocês fazem um trabalho para o agro fundamental, mas nós estamos falando aqui de gestão, então serve para todas as empresas também. E é sempre um prazer tê-los aqui com a gente e espero que a gente possa estar mais junto ainda. E você sabe que o Grupo Ser hoje é uma empresa com CNPJ, com contrato, tudo certinho, o Kleber. E nós temos hoje uma esteira de já 8 produtos. O Grupo Ser hoje tem uma esteira de 8 produtos, alguns produtos já rodando, né? Nós temos podcast podcast. E temos outros produtos que nós vamos colocar em 2026. E um deles, que já está com data marcada, não vou dar muito spoiler, né, Vazio?
é uma plataforma de estudo, de aprendizado. Fundamental. Tá? O ano que vem o Grupo Comunidade. Ser vai colocar uma Comunidade. comunidade de liderança, de gestão, de aprendizado, fazer todo dia, uma vez por semana, isso aqui que nós estamos falando, de um assunto específico, abrindo para perguntas, abrindo para as pessoas participar, e aí nós queremos gerente de fazenda, alunos, proprietários, quem tiver vontade, uma coisa bem acessível para as pessoas E terem as próprias oportunidade. empresas, né? Exato. Podem nos ajudar nessa construção. Acho que Então, o Grupo Tem Ser livro? Nossa, e hoje um dos melhores, hein? Nós trouxemos aqui. De hoje foi especial, hein? E foi o Kleber que escolheu, né? E ele falou Ele muito apresenta. dele. Apresenta pra gente aí o Isso. que você vê de vantagem nesse livro maravilhoso aqui. Lembrando que quem for lá ouvir esse episódio, Kleber, vai ouvir você falando do livro agora, vai lá no nosso Instagram, o grupo.c, você vai ver lá a postagem da capa desse livro, clica lá, faz seu comentário, marca 3 pessoas que você vai concorrer ao livro que o Kleber vai falar pra você. E esse aqui tem um especial, né? Ele vai com uma Vai uma autografar. dedicatória dele, de nós todos aqui, E né? outra coisa, né? Reforçando que a gente faz questão, nós gostamos muito de aprender. Então a gente faz questão, é o único podcast que a gente conhece que 2 livros por mês. Quantos livros já doa foram o lá? livro e a pessoa recebe em casa. A gente vai mandar lá para casa se Nós você falamos e fizer entregamos. tudo certinho aí, né? Mais de 30 livros já entregues. Bom, esse aqui é um clássico, né? É um livro já de décadas, mas cada vez mais atual, mais presente. A gente falou muito da importância de comunicação. Esse livro fala de comunicação, né? Fazer amigos e influenciar pessoas é comunicação o tempo inteiro. É um livro muito prático. Então, para quem quer Bom de se ler. desenvolver, e principalmente liderança, comunicação é fundamental. Esse aqui é uma bíblia para isso. Muito bom. Você pode receber em casa. E vai ser um presente, né? Então Assinado tá por aqui uma a caneta para você Vamos já lá. fazer a sua dedicatória, né? Ao amigo que for sorteado aí Vai e ser ganhar, tá aí, ó. Você vai receber um livro com uma dedicatória Amigo ou amiga. amigo no sentido de paz. Isso é muito bom. Amigo, amiga. Isso é muito bom. E Verdade. que prazer, hein, concluir esse podcast aqui, né, com o Grupo Ouro Fino, né, com uma empresa, com o Kleber, com tanta gente que nos possibilitou estar aqui. Sensacional. Então, acho que Gratidão. isso aí a palavra é essa aí. Eu conheci imensa. Ouro Fino numa oportunidade que você veio fazer uma palestra aqui que era para o dia do clientes, leite, o acho que dia era do o dia do leite, para leite, clientes da um Ouro Fino. fantástico, Ouro Eu Fino vim acompanhando o Bolão e a Valéria, né? Tive aqui, conheci todo, mostrou toda a fábrica. E eu tô aqui me lembrando de um grande amigo, que é o Zé Ricardo Garla Maio, que era o gerente de inovação, Saudoso. de produto, que Saudoso. infelizmente faleceu. A última vez que eu tive aqui foi com ele. E tendo notícias da família, a gente comprova mais um pilar aqui, que é cuidar das pessoas, né? Uma saudade do Zé, né? O Zé chegou para criar a nossa linha de produção de bovinos. Chegou a ser nosso diretor de pesquisa e desenvolvimento, teve uma pancreatite, foi fazer uma cirurgia, teve uma hemorragia e faleceu. Um abraço para a Manu, para a esposa, para o Dudu, né, que é o filho do Zé. E que estão sempre juntos com a gente, né? A Manu também trabalha no setor, então a gente está sempre se encontrando. Isso é cuidar de pessoas. E que a gente aí. sente, né? Isso é um a dos energia pilares dele da aqui, cultura, né? Cuidar de pessoas, Fenomenal, cuidar de saudade do pessoas. Zé. Gente, que sucesso, bacana. bom demais. Um abraço Obrigado para em nome todos os do nosso colaboradores. time. Mais um, muito obrigado. Aê! Valeu. Ouro Fino. Bora. Tchau, obrigado!